que diz assim, Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é um versículo que de cara a gente já lê e a gente já gosta, né? A gente já acha bom, a gente já é abençoado. Sobretudo, de tudo, acima de tudo que se deva guardar, guarde o seu coração. Se eu for falar um pouquinho do contexto, no livro de Provérbios há toda uma ênfase sobre sabedoria, conhecimento, conselho, bom conselho, e nesse capítulo 4 aqui, um pouco esse conselho paterno, de pai para filho. Meu filho, escute, meu filho, ouça isso, aquele outro. É apresentado aqui um caminho da sabedoria, em contraste com o caminho dos ímpios, né? Em contraste com o caminho dos ímpios. Sobre guardar o coração, a palavra hebraica ali, que é traduzida por guardar, remete a proteger cuidadosamente, a preservar. Remete a uma atenção contínua, como uma sentinela, como o William que está lá no estacionamento e está constantemente atento ao que passa por aquele portão, é ou não é? Qualquer pessoa que passar por ali, ele vai olhar, vai observar se representa perigo ou se não representa perigo. Se é algo que ele deva se mobilizar ou se é algo que ele deve ficar parado. Guardar o coração é apresentado aqui ainda com uma prioridade, sobretudo o que se deve guardar. Há uma prioridade máxima, uma prioridade absoluta no guardar os nossos corações, guardar o nosso coração. Sobretudo acima do dinheiro, acima do sucesso, acima da reputação, acima da profissão, acima dos outros vetores da vida, nós devemos guardar o nosso coração. E a palavra hebraica aqui para coração não refere apenas à figura, à questão emocional. Quando no hebraico fala de coração, normalmente na nossa cultura hoje, a gente assimila coração a emoções e o cérebro à questão da inteligência, daquilo que é racional e tal. Mas não. Para o hebreu que ouvisse esse versículo, à sua época, remeteria também a intelecto, vontade, emoções, a consciência moral. Por que guardar? E aí vem a resposta. Porque dele advém as fontes da vida, as saídas da vida, literalmente as saídas da vida. Perceba que de alguma maneira algo primeiramente entra no seu coração, reage e depois ele sai. Dependendo do tanto de coisa que eu deixar entrar na minha vida durante o dia, quando eu chegar à noite em casa, eu posso desaguar de uma forma bastante diferente com a minha esposa e com os meus filhos. A depender do que eu deixei entrar no meu coração, eu como pastor ou como ser humano, ao longo dos meus últimos anos, eu posso me tornar uma pessoa bem amarga, bem agressiva, bem azeda. Nesses últimos dias da minha vida, nesse atual momento da minha vida, então, dependendo do que entra, vai influenciar aquilo que sai. Então, guarde bem o seu coração, porque dele dependem as saídas da vida. As fontes, é como um manancial que vai brotar, o que vai fluir de você. De vez em quando eu me pego um pouco ranzinza. Não sei se é da idade, que vai chegando gradativamente, ou se eu sempre fui e não percebi. Porque às vezes você sempre foi e não percebeu. Mas eu já falei para mim mesmo, eu não quero me tornar alguém ranzinza. Eu não quero me tornar um pastor ranzinza, um colega ranzinza, um marido ranzinza, um pai agressivo. Não quero, Senhor, por favor, não me deixe.
Então eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso preservar o meu coração. Então, porque dele flui porque do teu coração tem as saídas, os fluxos, as origens. Então a gente vê um exterior ao que vai saindo de nós, como resultado de algo que acontece dentro de nós, algo que a gente foi deixando entrar. E eu posso dividir esse versículo em duas partes, onde na primeira parte há um imperativo: guarde o seu coração. E a segunda parte, a justificativa, porque dele procedem as fontes da vida. Se o coração não é guardado, a vida se corrompe. Se o coração é guardado, a vida é ordenada. Relaciono alguns versículos ainda relacionados com o coração. Provérbios 23, 7 diz: como imagina na sua alma o homem, assim ele é. Olha como é que uma coisa se conecta com a outra. Se você se vê uma formiguinha, se você se vê um gafanhoto, você tende a se portar como tal, isso te afeta. Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem ele é enganoso. Deuteronômio 6, 5 nos ensina a amar o Senhor de todo o coração. Mateus 15, 19 diz que do coração do homem procedem maus pensamentos e tal. E Lucas 6, 45, um texto clássico também que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Mas o que significa guardar o coração? Guardar o coração remete à vigilância quanto a pensamentos, desejos, influências. Remete a preservar o nosso coração daquilo que não é bom. Preservar-nos daquilo que não é bom. Não sei se você já ouviu falar de uma expressão chamada higiene do sono. Quem já ouviu falar de higiene do sono? Levanta a mão. É tipo você chega em casa agora depois do culto, você não ficar no celular, porque isso vai atrapalhar o seu sono. Você não ir para a televisão, porque vai atrapalhar teu sono. Você não ficar com todas as luzes acesas. Você diminuir já a quantidade de luz, você evitar resolver, para você vai preparando o seu sono. Você evita tomar café, evita comer açúcar, você evita fazer uma refeição pesada, tanto de coisa que você vai limpando da sua noite, preparando o seu sono para você dormir bem. E esses dias eu falei que eu estava querendo fazer higiene do sono, mas não só à noite, eu acho que a gente tinha que fazer essa higiene tipo o dia inteiro. Então, pensando assim, meu Deus, me ajuda a higienizar a minha vida. E guardar o coração, eu acho que envolve um pouco isso, a gente higienizar aquilo que a gente está consumindo, aquilo que a gente deixa entrar nas nossas vidas, a gente limitar aquilo que a gente vai deixar entrar, ou às vezes promover a entrada de outras coisas. Então, guardar o coração, como guardar o coração? E aí, inevitavelmente, eu tenho que falar, guardamos o nosso coração quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse potencial para nos preservar, para nos enriquecer, para nos tranquilizar, para nos guiar, para nos disciplinar. Então, falo da palavra, mas falo também que nós guardamos o nosso coração quando somos vigilantes em relação àquilo do qual nós temos nos alimentado, quanto àquilo que nós alimentamos o nosso coração. Sabia que alguém pode ter um desejo de divórcio e alimentar esse desejo e procurar cada vez mais defeitos no cônjuge para justificar essa decisão? Existem desejos, os mais diversos, que você pode alimentá-lo
ou que você pode podá-lo. Tem uma história famosa, irmã Nívia, que você não pode impedir um passarinho de voar em cima da sua cabeça, de passar por sobre a sua cabeça. Mas você pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. Alguns pensamentos passarão, e devem só passar mesmo, e os quais nós não podemos dar guarida. Então, essa vigilância sobre aquilo que nós estamos consumindo, que estamos nos alimentando, as influências que nos querem influenciar. E eu me lembro de uma época da minha vida, começo da idade adulta, que se falava muito dos adolescentes sendo influenciados, sendo influenciáveis. E os irmãos vão dizer que sim, isso acontece. Mas os adultos também são. Os mais velhos também são. Positivamente e negativamente. E eu guardo o meu coração, de uma certa forma, quando eu sou mais assertivo em escolher as pessoas que vão estar ao meu redor, alimentando o meu coração também. As pessoas que eu permito se aproximar de mim e as que eu sinto que eu tenho que me afastar um pouco. Às vezes soa até feio para o crente dizer que está se afastando de alguém, mas tem hora que isso se faz necessário, queridos, não por falta de amor. Talvez, esses dias eu estava falando para o Christian sobre como, estava eu e alguém falando para o Christian sobre como salvar alguém que estava morrendo afogado. E ele estava, de uma certa forma, cantando uma vantagem, porque ele já fez natação. Aos irmãos que são mais experientes aqui, os irmãos acham que se o Rony tivesse morrendo afogado, o Christian poderia chegar lá e salvar o Rony, queridos? Com todo respeito ao meu filho Christian, de 15 anos, né? Não é tão simples assim. E às vezes é mais recomendável que a pessoa primeiro esteja desacordado, para que então você tente o resgate, puxar. Eu não sou da área de resgate, né? Mas eu sei que uma pessoa despreparada ir lá tentar salvar, talvez morram os dois. Então, às vezes a gente tem que dar um passo, se afastar um pouco. Se você está sentindo que essa amizade está por demais tóxica, que esse relacionamento está tóxico e está te fazendo esse mal danado. Então nós precisamos ter cuidado com as influências. Ô irmãos, tem gente que é crente, que é uma bênção, mas é fofoqueiro. Você quer ficar com a pessoa ali 5 minutos, é 5 minutos falando da vida dos outros. É 5 minutos carregado. E assim, ou você chega nessa pessoa e dá uma palavra dura, ou então você não pode fazer do seu ouvido uma latrina para as pessoas falarem o que quiser e ficar por isso mesmo, às vezes até prejudicando a sua fé. Agora tem um ponto muito importante, queridos, que eu compartilho para guardar o nosso coração, para preservar, para proteger, para purificar o nosso coração. É você falar das coisas do seu coração para Deus. Falar com Deus aquilo que está no seu coração. Eu estou olhando para a irmã Ivânia aqui. Eu não sei de nada. Até o exato momento eu não recebi revelação nenhuma. Mas o coração dela tem igual eu falei no começo do culto de oração, tem 2, 3 temas que estão sendo recorrentes. Alguns comportamentos, talvez, alguns sentimentos. Então, a irmã chegar e colocar isso diante de Deus. Se bem que às vezes quando a gente está fazendo uma coisa errada, a gente até foge de falar isso com Deus. Sabia? Você sabe que você está errado naquela área, aí você desconversa, você finge que não aconteceu nada. E Deus tem que dar às vezes um puxão de orelha e tal, mas fale. Nós sermos honestos e levarmos o nosso coração para Deus, sermos francos ali, é algo absolutamente importante para a preservação de nosso coração. Algo importante nessa guarda é identificarmos os sofismas, identificarmos as mentiras. Não raro, pensamentos, ações erradas,
posicionamentos errados, às vezes pecaminosos, que nós tomamos, decorre de um sofisma que a gente acredita, de uma mentira que a gente acredita. E quando as mentiras são vencidas pela palavra, pelo agir do Espírito Santo, por nossa reflexão, por meditar na palavra do Senhor, quando as mentiras são vencidas, você age de uma forma diferente. Ah, na igreja ninguém gosta de mim. Como assim, irmão? Ninguém gosta de você? Ninguém, é muita pouca gente. Por que você está pensando assim? Ah, porque quando você vai começar a pensar nisso, vai ver que é um sofisma. É uma mentira, não é dessa forma. Não é todo mundo que vai ficar na sua casa todo dia. Mas há muitas pessoas. Quem aqui que não tem um sentimento pela Arlete, pelo irmão Hélio, pelo irmão Alderi? Existem, nós temos. A gente pode desenvolver essa temática, mas não raro a gente procura se agarrar num sofisma, numa mentira, num engano, para justificar uma outra decisão mais drástica. Ah, eu vou sair da igreja. Eu não gosto, pastor, me desviei porque todo pastor é bandido, porque eu tive uma decepção. Você já viu algumas pessoas assim? Pegaram um sofisma lá atrás e se agarraram esse sofisma, se enraigou no coração, e a pessoa se apega a esse sofisma para justificar uma conduta, uma fuga, um sentimento, um posicionamento. Agora, guardar o coração exige vigilância contínua. Não é um ato único e nem é algo automático. O irmão Hélio já tem guardado o coração dele há mais de 50 anos e ele precisa continuar guardando pelos próximos 50. Eu guardei meu coração hoje, mas preciso continuar guardando quando chegar em casa amanhã de manhã. Nunca aconteceu de você ter um culto abençoado, não? E do meio do caminho para casa você brigar com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, ou no trânsito, parece que a gente tão logo saiu do culto, o diabo já faz alguma coisa. Não vou dizer colocar a culpa só no diabo, não, mas temos que continuar guardando. Você guardou aqui na hora do culto, mas acabar o culto, você tem que continuar guardando o seu coração. É importante para nós guardarmos o nosso coração, nós reconhecermos a fragilidade de nosso coração, reconhecermos as nossas fragilidades. Você sabia que tem pessoa que tem muita dificuldade de reconhecer o erro, de reconhecer a falha, e que quando você começa a desenvolver isso e de forma muito sincera reconhece a sua limitação, reconhece o seu erro, isso é absolutamente importante para o perdão, para a cura e para o crescimento, e para o seu crescimento. Agora, há implicações espirituais disso tudo, ainda sobre guardar o coração, o que fazer, as disciplinas espirituais sempre, né? A palavra, oração, a comunhão com os santos. Falar de guardar o coração trata-se de um governo espiritual interno, porque há uma disputa por seu coração. Quando há uma preocupação quanto ao coração, percebemos que a religião bíblica não é meramente externa. Tanto que se eu doar os meus bens para os pobres, se não tiver amor, não adianta de nada. Vemos, por exemplo, 1 Samuel 16, 7, Deus olhando para o coração. O homem vê o exterior, Deus olha o coração. Eu estou olhando para o rosto aqui de muitas pessoas bonitas, consigo ver o coração. Às vezes a gente tenta até deduzir como é que está o coração. Se olhar para a irmã Arlete, a dedução que eu faço, ela me corrige se eu estiver enganado, mas eu acho que ela está um pouco cansada. Está, irmã Arlete? Um pouco cansada, mas eu vejo que ela está, mesmo assim, ela está bastante sorridente, ela está ainda, mas eu posso me equivocar. Pode ser um sorriso cínico, está repreendido, né? Pode ser, às vezes você brinca com a pessoa, você pensa que a pessoa está com raiva de você. O coração do homem é Deus, mas o Senhor se preocupa de fato com o seu coração. E ainda, queridos,
Se há uma desordem na vida de alguém, muito provavelmente, primeiramente, houve uma desordem no coração. Então, vemos as coisas fluindo do coração, palavras, decisões, atitudes, pecados ou virtudes. E, sob uma leitura ainda cristológica, precisamos falar de um problema que é o coração humano caído. O coração do ser humano, o coração da humanidade foi destruído, vencido de uma certa forma pelo pecado. Por isso, a semelhança de Ezequiel 36, 26, há a necessidade de um novo coração, de uma regeneração pelo Espírito Santo. Eu, como pastor dessa comunidade, olho para os irmãos que aqui estão e estou diante de pessoas que foram salvas, que foram regeneradas. Mas, para os regenerados, ainda o desafio de uma santificação contínua. Todos nós que estamos aqui. Quem é a pessoa mais santa que está aqui hoje será, hein? Eu acho que é a irmã Ivânia. Eu posso estar enganado. Mas mesmo ela, porque o Hélio, eu acho que a irmã ganha facilmente. De mim, mais ainda, mais facilmente ainda. Estou brincando, querido, só para tirar o sono um pouco. Mas mesmo a irmã Ivânia, ou o Hélio, ou a irmã Nívia, todos nós temos algo a nos santificar. O irmão Alderic está aqui, ele é uma pessoa maravilhosa, muitos anos de crente. Mas há algo na vida dele que precisa de santificação ainda. Assim, queridos, quero concluir essa palavra, não uma palavra longa, essa reflexão sobre a importância de guardarmos o nosso coração, isso sendo feito de uma forma intencional e de nós estarmos atentos para percebermos aquilo que tem entrado no nosso coração ou deixado entrar. E se está entrando alguma coisa, eu não sei se alguém aqui já criou gato ou cachorro só do lado de fora de casa. E quando ele entra, você, cadê esse gato? Você vai lá, pega no gato pelo rabo, joga para fora, vou tirar esse gato aqui de dentro. Existem coisas que nós não podemos aceitar no nosso coração. Então, se tem algo, sentimentos, pensamentos recorrentes, algo que você sente que não se coaduna com a palavra de Deus, que não é a vontade de Deus, vamos levar isso ao Senhor em oração, vamos orar a respeito, no nome de Jesus. Você pode fechar os olhos um pouco para eu fazer essa oração com você? Pai amado, nós oramos a Ti esta noite, que é a nossa esperança, que és a nossa fortaleza. Senhor, e agora nós oramos sobre os nossos corações, ó Deus, e queremos pedir que Tu esteja conosco nisso, que Tu nos ajude nisso, a guardar o nosso coração. Naquilo que Te cabe fazer, faça, Deus. E naquilo que cabe a cada um de nós fazer, o canal de televisão que nós vamos mudar, a televisão que vamos desligar, o celular que vamos desativar, relacionamento que vamos nos afastar ou nos aproximar, sentimentos que precisamos, Senhor, desvencilhar. Oh Deus, sê conosco, para que o nosso coração seja cada vez mais parecido com o Teu, para que em nosso coração haja os sentimentos e os pensamentos mais nobres, ó Deus, porque isso é possível, sim, com o Teu Espírito Santo, fazer coisas maravilhosas ocorrerem em nós. Preserva-nos e ajuda-nos a preservar os corações. Nós oramos nessa terça, em nome de Jesus. Amém. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?